Boa noite a todos e todas. Estamos começando hoje, dia 8 de outubro de 2025, mais uma reunião da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, a LASE, o FTM. Meu nome é Daniel, sou coordenador docente da Liga e gostaria de convidar a todos que estejam assistindo esse vídeo, esse conteúdo, a nos apoiar, né, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações para estarem sempre acompanhando os assuntos que nós trazemos aqui de tempos em tempos, sempre com muito interesse em investigar temas na área de saúde esportiva e sob uma ótica multiprofissional e interdisciplinar, uma vez que a LASE é uma liga composta por acadêmicos da graduação dos cursos da área da saúde da UFTM. Queria aqui chamar o nosso coordenador discente da área de educação física, o Cauã. Cauã, seja bem-vindo. Fique à vontade para apresentar o nosso convidado, a quem eu já agradeço de antemão a participação aqui conosco. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafa. Boa noite, Daniel. Hoje é uma honra estar tendo o Rafael conosco aqui. Rafael, que é um grande profissional da área da educação física. É um cara que, desde que eu comecei a acompanhar, me inspiro bastante. E vou estar passando as formações do Rafa aqui para a gente. O Rafael tem bacharel e mestrado pelo Unicamp, com pesquisa em biodinâmica do movimento. O tema que o Rafa vai abordar é carga externa e carga interna do treinamento, junto com o recovery. E além da formação do Rafa, o Rafael também foi vice-campeão do Ultraman 515 2025, uma prova que exige bastante resistência, e concluiu várias provas longas, como maratonas aquáticas, 24 km, ultramaratonas de corrida, triatlon e vários Ironman 70.3. Vou estar passando aqui a palavra agora para o nosso palestrante, Rafael. E, Rafa, fique à vontade para discorrer a palestra. Espero que a gente possa adquirir muito conhecimento hoje aí com você. Fique à vontade. Rafael, vou só pedir uma licença aqui antes de você iniciar, porque alguns ligantes entraram um pouquinho depois de nós termos combinado a dinâmica aqui da palestra. Então, pessoal, vocês que estão aqui acompanhando, né, em tempo real a palestra do Rafael, fiquem à vontade para fazer perguntas via chat ou levantar a mão para fazerem perguntas via áudio a qualquer momento da palestra. Tá? O Rafa deu a liberdade da gente estar fazendo uma palestra um pouco mais interativa, então mais dinâmica, então vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas a qualquer momento. Eu e o Cauã vamos estar aqui acompanhando via chat ou inscrição, aqueles que desejarem fazer perguntas, tá? Rafa, obrigado mais uma vez, seja bem-vindo aqui à LASE, espero que essa seja a primeira de outras participações que você venha ter conosco, e fique à vontade para começar aqui o conteúdo que você gentilmente preparou para nós. Boa noite, pessoal, eu agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. Espero acrescentar algo na formação de vocês ou alguma informação que vocês possam usar na prática. Então, deixo toda a minha gratidão aí, a Cauã também por ter me convidado, e a atenção de todos aí no final do dia de trabalho, todo mundo mais cansado, mas guardaram um tempo para assistir aqui. Então, muito feliz aí com essa oportunidade. Ok, pessoal? Então, começando, né, o assunto aqui, carga interna e externa no treinamento de endurance, né? Até um cuidado com essa palavra, né? Porque endurance, né? Que é uma palavra, vamos dizer, língua estrangeira e tal, porque não poderia ser treinamento em resistência, né? Às vezes nos artigos a gente vê uma confusão também, né? Porque resistance training é treinamento de força, né? E resistência, né, é o endurance em português, né? Então, mas normalmente é uma palavra mais conhecida, por isso que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Então, treinamento de esportes de endurance ou resistência, ok? Vamos lá. Apresentação prática do treinamento de endurance. Então, eu tentei fazer uma apresentação bem prática, assim, um conteúdo teórico mínimo, justamente para a gente ter uma conversa de aplicação mais prática. Ok? Então, como o professor já falou, a gente pode, à medida que eu vou passando os slides, a gente vai conversando sobre eles, sobre as informações. Ok? Então, o que é carga de treinamento? Né? Aqui representa o estímulo aplicado ao organismo durante o exercício. Né? E qual é o objetivo que a gente aplica essa carga ao organismo? Esse estresse, o que não deixa de ser um estresse, né?
a gente vai gerar um estresse no organismo e gerar uma resposta, onde essa resposta vai gerar adaptações, né? E se esse estresse for bem aplicado, se ele tiver a recuperação necessária, as adaptações serão positivas, ou seja, o organismo ficará mais adaptado àquela atividade, seja corrida, seja ciclismo, natação. Então, esse é o objetivo de impor a carga de treinamento. Ok, pessoal? Então, o objetivo é procurar adaptações positivas sem causar fadiga excessiva. Por isso que a gente tem periodização de treinamento, tem o período de descanso, o que é muito importante. E a gente vai ver aqui uma das limitações, principalmente o atleta amador, que eu acho que é o maior campo de trabalho. Acho que poucos profissionais trabalham com atletas profissionais, né? Eu, por exemplo, não tenho nenhum atleta profissional, tenho cerca de 150 clientes, né? Mas são todos amadores, ou seja, eles trabalham e no seu tempo livre praticam atividade, seja para a saúde, tem todos os níveis, seja para a saúde, seja realmente treinar para uma prova, somente para terminar, ou realmente melhorar o tempo dessa prova. Então, tem pessoas que treinam 10 horas, 5 horas por semana, 15 horas, 20 horas por semana, né? Quem realmente quer um desempenho um desempenho melhor. Mas a gente vai ver que o tempo de descanso é algo muito importante e é algo crítico no atleta amador. Ok, pessoal? Mas voltando ao assunto, né? Esse estímulo que a gente dá, da carga de treinamento. Então, a gente pode dividir, basicamente, em carga externa, né? O que o organismo impõe sobre o ambiente, ou seja, a força, a potência gerada no pedal, né? Ou a potência gerada no chão quando você está correndo, isso vai se transformar em velocidade, em pace, né? E a carga interna, ou seja, o que essa carga externa, qual é o custo dessa carga externa para o organismo? Então, a gente vai ver que para uma mesma carga externa, a carga interna pode ser diferente. Ok, pessoal? Por quê? O ambiente, né? A gente vai ver clima quente, úmido, pode ser um desafio para o organismo desempenhar uma mesma carga externa, né? Dando um exemplo, Berlim, né? Que é o recorde mundial atualmente. Não, acho que agora é Chicago, se eu não me engano. Enfim, não lembro se é Chicago. O Kipchoge, ele fez o recorde da maratona em Berlim, depois acho que o Kiptum, que infelizmente faleceu, bateu o recorde mundial em Chicago, se eu não me engano, tá, pessoal? Mas são provas, quais as condições dessas provas? São planas, né? Então, tem uma característica plana, mas o clima é favorável para o recorde mundial, ou seja, um clima em torno de 10 a 15 graus, né? Umidade adequada, diferente no Rio de Janeiro, por exemplo, no verão. Dificilmente alguém vai bater o recorde mundial lá, porque a carga interna ao organismo vai ser maior, né? O calor, ele gera uma carga interna. Ou seja, para uma mesma velocidade, vai gerar uma frequência cardíaca maior, pode gerar uma produção de lactato maior. Então, a gente vai ver que a carga interna não necessariamente vamos dizer, exatamente igual à carga interna, é isso que eu queria dizer. Ok, pessoal? Mas a gente vai ver exemplos aí, não sei se eu consegui explicar, ok? Então, vamos lá. Carga externa, o estímulo aplicado ao ambiente, né? Representa o trabalho físico mensurável realizado para o ambiente externo. Ou seja, a gente, na bike hoje, né, a gente tem os medidores de potência, que é a força, né, a potência, desculpe, exercida sobre os pedais, né, ou tem um medidor que também é no movimento central, enfim. É a potência gerada na bicicleta, né? É a velocidade, que a gente treina muito na corrida, uma carga externa muito utilizada na corrida é o pace, né? Ou a velocidade na esteira. Quem tem alguma confusão com isso, vamos dizer, mas são relacionados. Por exemplo, pace de 5 minutos por quilômetro, 12 km por hora, 6 minutos por quilômetro, 10 km por hora. Ou seja, a carga externa que você está colocando ali para o ambiente, revertendo em velocidade, né? Então, exemplo, distância, tempo, potência, velocidade, ritmo, né?
ferramentas, né? Como que a gente mede isso? Como eu falei, tem um medidor de potência na bike, que é um medidor de potência direto, né? Ele mede diretamente a potência aplicada. Na corrida também tem, às vezes alguém pode ver que tem a corrida potência em watts, né? Mas aí já tem algum... são estimativas. Na corrida, se eu não me engano, não tem nenhum medidor direto de potência. Por isso que a gente usa pace, ou às vezes frequência cardíaca, na corrida. Okay? Uma ferramenta muito importante, né, para prescrição de treino, para acompanhamento de treino, é o Training Peaks. Não sei se vocês já conhecem essa ferramenta, que é a que eu uso, né? Muitos atletas aí, é uma ferramenta, se não me engano, americana, um app americano, mas é usado pela grande maioria dos atletas no mundo. Ok, pessoal? O Strava, acho que é mais popular, porque o Training Peaks a gente prescreve o treinamento para o pessoal executar, né? Para os atletas executarem. E o Strava, às vezes, é utilizado para registrar a corrida, né? E também a gente depois passa os dados e fica uma rede social de treinos, aí eu digo, né? Pode comentar, enfim. Ok, pessoal? Opa! Então, acho que é isso. Alguma dúvida aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ok? Então, passando aqui, ó, Training Peaks, não sei se alguém já viu, né? Esse símbolo, já conhece, o Strava provavelmente sim, né? E aqui os aparelhos, né? Os dispositivos que a gente chama, aqui um GPS, que ele mede GPS, hoje ele já estima a potência na corrida também, mede ganho eles medem ganho de elevação, enfim. São os dispositivos aí, tem o dispositivo da bike, também medem métricas da natação. O que acho que alguém levantou a mão? Fui eu aqui, Rafa. Você citou bastante que você tem bastante atleta amador, né? Então aí eu queria saber como que você aplica, como que você classifica atletas amadores no esporte de endurance, né? Como que você sabe que é um atleta amador? Como que você sabe a diferença de um atleta amador para um atleta mais profissional, um atleta de elite? E queria saber quais testes você utiliza para fazer essa definição e também como que eu posso aplicar treinos, né? Como que eu posso prescrever os treinos para atletas amadores que não têm, por exemplo, um relógio, não tem essa noção de ficar olhando o Strava toda hora, porque querendo ou não, o Strava ele não marca o ritmo médio atual, ele marca o ritmo médio por quilômetro. Então eu atualmente vejo muita dificuldade nisso, estou me familiarizando mais e fica mais essa minha dúvida, como que eu posso estar prescrevendo treinos para atletas amadores que não têm tanta ferramenta. Eu vejo muita gente falando por frequência cardíaca, mas acaba que o pessoal acaba mentindo muito porque não tem uma familiarização com o esporte, por ser amador. Não, legal, vamos lá. Atleta amador e profissional, por definição, né? Atleta profissional, ele não trabalha, né? Ele treina 1, 2, 3 períodos por dia. A única ocupação dele é treinar e descansar, né? Aqui no Brasil é uma situação um pouco complicada, porque às vezes muitos atletas que até competem na categoria profissional, e às vezes eles têm que trabalhar. Trabalham, inclusive tem um maratonista muito bom aqui na cidade, ele ganhou a maratona de Florianópolis, o Antônio Marcos, nossa, um atleta muito esforçado, ele é profissional, é um dos melhores maratonistas do país, mas ele também trabalha, ele também não conseguiu largar totalmente o trabalho, trabalha meio período, não sei, enfim, mas se ele pudesse se dedicar totalmente, ele poderia até melhor, né? Mas enfim, essa basicamente é a definição, ou também por competir em categorias profissionais, né? Que no Brasil relativamente um número pequeno de atletas, né? Ou seja, igual o futebol, né? Às vezes quem joga no clube, lá no clube, é um atleta amador, né? Quem joga em times vamos lá, primeira, segunda divisão, enfim, são profissionais, né? Que se dedicam exclusivamente ao esporte. Então, basicamente seria isso, tá? Então, meus atletas, dos atletas que treinam comigo, todos eles trabalham e treinam como lazer, né? Como eu te falei, alguns levam mais a sério, alguns de maneira mais para a saúde, enfim, ou para terminar uma prova. Ok? Então, espero ter respondido essa pergunta. Qualquer dúvida, você me interrompe novamente, por favor. Não, perfeito.
sobre monitoramento de treino, né? O Strava, realmente, o Strava você fica lá no celular, você não vai ficar correndo com o celular, normalmente você guarda ele e depois vê os dados, né? Ele vai falando por quilômetro, né? Completou, primeiro quilômetro, 6h30, enfim. E tem os dispositivos. Como para você correr, por exemplo, eu quero correr 5 quilômetros. Basicamente, você vai ter que olhar uma vez ou outra no Strava para ver se você vai cumprir aquela distância. Não vai conseguir olhando o ritmo, né? Então, o mais indicado mesmo é usar o relógio, né? O relógio, daí ele linkado no Strava, ou seja, você salvou aqui, depois ele vai para o Strava. Eu, por exemplo, eu tenho meu relógio, aí todo treino que eu salvo, ele vai para o Strava, né? E hoje está bem acessível, né? O valor já baixou, enfim, porque antes eram equipamentos mais caros, embora não seja barato também, mas o indicado seria usar o relógio. Ou em locais com distância conhecida, aí uma pista de atletismo, 400 metros, por exemplo. Aí vai por tempo, vou fazer uma volta para 1,45, né? Enfim, 10 vezes 400 para 1,45, com descanso de 30 segundos. Aí você pode fazer dessa forma. A pista de atletismo tem um ambiente bem controlado, né? Mas se você for treinar na rua, tal, às vezes acaba ficando um pouco comprometida essa questão das métricas, né? De realmente cumprir a distância X, enfim. Daí o relógio ele acaba ficando mais prático. Perfeito. Muito obrigado, viu? Beleza, qualquer dúvida, vamos falando. Então, a gente vai ver que tem diversos dispositivos, né? Tem dispositivo que é só para corrida, que é para triatlon, que é para corrida de aventura, ele tem outras funções. Então, a gente vai ver que tem uma infinidade de tipos de dispositivos e marcas também, ok? E daí, carga interna. Então, a gente viu que carga externa é pace, velocidade, potência, né? Agora, o que é a carga interna? É a resposta do organismo à carga externa, ou seja, o custo para gerar a carga externa, o custo para o organismo para gerar a carga externa, ou seja, o corpo reage ao estímulo externo. Métricas, né? A frequência cardíaca, né? A percepção do esforço, a PSE, ela é muito importante, né? A PSE, aqui tá sigla em inglês, mas enfim, a PSE, percepção subjetiva de esforço. A variabilidade da frequência cardíaca, que é algo que está sendo utilizado agora também, porque os dispositivos estão mostrando, você usa o relógio, né? Ele monitora durante o dia a sua variabilidade de frequência cardíaca. Aí, se o descanso está incompleto, se o treino está muito puxado, muito overtraining, enfim, a variabilidade pode mostrar isso, né? Dos dispositivos. Aí você, claro, sempre associando com as percepções do atleta. Mas a variabilidade de frequência cardíaca, o lactato, né, é uma resposta do organismo ao estresse, né? E a gente vai ver que o lactato, se eu não coloquei um slide para frente, depois a gente vai conversar conversar sobre isso. O primeiro limiar de lactato e o segundo são pontos importantes aí para a prescrição do treinamento, né? Principalmente o segundo ali, que é quando realmente o lactato sobe mais. E é um ponto de ancoragem aí para a gente direcionar zonas de treino. Ok, pessoal? Mas, enfim, só completando aqui a carga interna do treinamento. Ok? Então, é importante entender o estado fisiológico individual através dessas métricas aqui. Frequência cardíaca alta, a gente vai entender, né, sobre isso. Beleza? Então, vamos lá. Relação entre carga... Então, vamos relacionar os dois, né? A carga externa mostra o que foi feito, né? O que foi realizado para o ambiente. A interna mostra o custo para o indivíduo. Como eu falei, exemplo, mesma potência, mas com FC mais alta e fadiga mais alta. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos correr a 5 minutos por quilômetro, 5 quilômetros na pista de atletismo. Um dia de manhã, 15 graus Celsius. Ok? Então, é a mesma carga externa, FC aqui de 130. Aí a gente vai lá no verão, final de tarde, 35 graus, não, meio-dia, né? 35 graus Celsius. A gente vai ver que o mesmo 5 minutos por quilômetro, ao invés de estar 130, vai estar 145 agora, né? Então, a gente vai ver que tem uma fadiga mais alta, um custo para o organismo maior para a mesma carga externa, né? Para a mesma velocidade ou a mesma potência. Tá? Então, daí, é importante ajustar também
a carga externa. Então a gente passa o pace depois, por isso que a conversa, isso nunca vai acabar. A prescrição do treino não é uma receita de bolo pronta, vai ser sempre assim, não. A conversa com o atleta é super importante, tanto que uma grande parte do tempo de trabalho do treinador é conversando com os atletas, né? Então, no meu WhatsApp aqui é o dia inteiro. Segunda-feira, por exemplo, que é o dia de feedback, que eu mando para os alunos, eles também mandam. É o dia inteiro só o WhatsApp, não dá para fazer mais nada, né? Porque é uma parte super importante para a gente ajustar os treinos para os atletas. Ou seja, às vezes a gente planejou o treino certinho, né? Bonitinho, tá lá as cargas de treino controladas. É que eu não vou ficar falando muito de TSS, IF, são as métricas do Training Peaks, porque nem todo mundo conhece. Mas lá, tá tudo planejado, as horas de treino, o estresse, né? O estresse, entre aspas, né? Porque não dá para medir o estresse, mas sim carga de treinamento, porque o estresse vai depender de várias outras situações da vida cotidiana. Então, se você fizer um treino de 5 km, dormiu bem, está descansado, foi fazer treino, o estresse vai ser um. Se você dormiu mal, tem filho pequeno, acordou à noite, depois vai realizar o treino, o estresse vai ser outro após o treino, né? Você vai terminar o treino de maneira diferente. Então, eu não gosto de falar de estresse, mas sim carga de treinamento, né? Então, a gente vai ver que tem que ajustar, né? Tem que ajustar, porque às vezes a carga de treino está numa progressão legal, mas o atleta acabou tendo estresse no trabalho, dormiu mal, a gente vai ter que ajustar o treino. Ficou doente, ou está querendo ficar doente, então a gente tem que diminuir a carga de treino antes que a imunidade abaixe mais e o atleta tenha que tirar dias de folga porque não vai conseguir treinar doente, né? Então isso é muito importante, identificar o início de uma lesão, qualquer dor, né? Bonito a periodização, ela é bonita, mas ela é moldável, porque nem tudo sai como planejado sempre. Então, as lesões são muito presentes, principalmente na corrida. Então, a gente tem que antecipar e não deixar virar uma lesão. Então, uma dor, a gente já tem que mexer na carga de treinamento para não se tornar uma lesão, né? Então, por isso que a conversa constante com os atletas, ela é muito importante. Então, vamos lá, monitoramento, ferramentas, né? Carga externa, tem os relógios, GPS, medidor de potência, carga interna, né? Como eu já falei aqui, questionários, ó, aqui ninguém dá importância para os questionários ou para a conversa com o atleta, é o principal, até porque, por exemplo, o HRV, variabilidade de frequência cardíaca, ela tem erros, né? O relógio, ele não mede 100%, então, às vezes, a gente vê que está desbalanceado aqui, mas conversando com o atleta, ele está bem, está se sentindo super bem, a gente vai ver que é erro de leitura aqui, né? O que pode acontecer. Por isso que é legal correlacionar ver o contexto da situação. Então, a variabilidade de frequência está ruim, né? O indivíduo está cansado, está se queixando de cansaço, aí tem um sentido. Então, realmente, a gente tem que mexer aqui na carga de treino, ok? E tem os softwares aqui que a gente tem o Training Peaks para prescrever treino e o Garmin Connect que realmente dá quem tem o Garmin ou tem o Polar, Flow, enfim, tem várias marcas que vão gerar os relatórios dos treinos, os dados dos treinos, né? Então, do Training Peaks também tem outras plataformas para prescrever treinos, tem o Treinos, enfim, outras também apps internacionais aí, mas eu conheço mais, eu uso o Training Peaks, eu acho que é o mais utilizado no mundo hoje, tá bom? Como a gente falou, como eu dei o exemplo ali, tentei até antecipar, né? Treino 20 km por hora, FC média de boa adaptação. Então, a gente vai ver que, às vezes, sinal de fadiga excessiva. Então, no próximo, eu prescrevi um treino. Por exemplo, aqui na região, estava 105 dias sem chover, umidade relativa extremamente baixa, calor de 35 graus. Pessoal, começando a passar mal, né? Os atletas passando mal no final de treino. Treino que seria leve, estava complicado. Aí eu tive que mexer praticamente na carga de treino de todo mundo nessa onda de calor e tempo seco. Então, a gente vai ver que as condições climáticas, né, elas interferem muito no planejamento do treinamento, né?
principalmente atualmente vários extremos aí estão acontecendo. Então a gente vai ver que as condições climáticas interferem muito no planejamento do treinamento. Pessoal, peço desculpa, deixa eu ver aqui. Eu tinha colocado um slide que eu não estou achando aqui. Só peço um minutinho, por favor, para ver se eu acho aqui uns slides que eu tinha colocado. Tranquilo, Rafael, fica à vontade. Já achei. Porque eu salvei uma outra versão que eu não estava achando aqui. Eu coloquei uma versão antiga, mas eu já achei aqui. Tá, ó. Esse slide aqui, por exemplo, depois eu vou passar outro. Tá, desculpe, alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Ô, Rafa, só aproveitando aqui a quebra que teve no assunto, você falou muito da variação da temperatura, né, como um fator climático para alteração da carga interna e, consequentemente, um reajuste da carga externa, né? É isso? Certo, isso. E isso também vale no mesmo sentido para a questão de umidade do ar? Tem o mesmo efeito que a temperatura ou é menor? Dentro da prática, assim, o que você falaria em termos de umidade do ar, umidade relativa do ar? Eu acredito que a umidade tem um fator menor que temperatura. Uhum. Embora os dois podem ser combinados. Por exemplo, calor e tempo úmido é muito complicado, porque a gente sabe que quanto maior a umidade, menor a pressão de vapor, né? Então, como a gente troca calor com o ambiente, uma das formas mais eficientes no exercício é através da transpiração. Por isso a gente transpira, né? O suor ele evapora e quando ele evapora ele rouba calor e resfria o organismo. Então, quando a gente sabe que a umidade está muito alta, por exemplo, no litoral, né? Até citei o Rio de Janeiro, por exemplo. Uma maratona, dificilmente alguém vai para o Rio de Janeiro bater recorde mundial, porque geralmente é calor, né? E tem uma umidade relativa alta. Então, é um cenário difícil para rendimento, né? E então a gente vai ver que às vezes a combinação, ou às vezes um tempo muito úmido, nem tão quente, também pode atrapalhar. E também fatores individuais. Tem indivíduos que toleram bem o calor e tem indivíduos que não toleram. Então, tem indivíduos que toleram bem o frio, tem indivíduos que também não gostam. Embora quando está muito frio, ele também pode prejudicar a performance, né? Mas tem indivíduos que têm uma tolerância maior ao frio, assim como no calor, né? Por isso que também essa conversa com os atletas também pode ser muito importante. Para definir a prova-alvo, por exemplo. Eu não gosto de frio, detesto frio. Então, se eu for numa prova que eu quero ir bem em tal distância, vou escolher talvez um clima, não precisa ser um clima tão quente, mas também não iria numa prova no frio. Perfeito. Obrigado. E aí, esse slide aqui também, eu acho essa frase muito legal. Para ilustrar isso, o treinamento, ele tem que ser personalizado, né? Não existe uma receita de bolo, vou fazer assim para todo mundo, vai dar certo. Esse técnico aqui, ele é um técnico alemão, ele é técnico da campeã mundial de Ironman, da atual, da atual, inclusive vai ser agora, sábado vai ter no Havaí mais um mundial desse ano, né? E tem essa frase que eu acho muito legal, né? Coaching is art, né? Treinar é uma arte e treinamento é ciência. Então, a gente tem os métodos de treinamento, é ciência. Ó, intervalado curto, intervalo com recuperação longa, recuperação curta, intervalado 105% do L2, 110, enfim, isso é ciência. Esse tipo de treinamento é para desenvolver isso, esse tipo de treinamento é para desenvolver aquilo. Mas para aplicar, é um quebra-cabeça, né? E é um quebra-cabeça individual para cada atleta. Vou dar um exemplo. Tem atletas que não gostam, tá treinando uma maratona, dá para chegar ali nos 32, no máximo 34, porque ele não gosta, ele não suporta longas distâncias. E depois, trabalhando com ele com uma distância reduzida, a gente vai conseguir resultados melhores do que ficar insistindo e subir mais o volume. E tem atleta que fala, eu quero correr
no mínimo 42, senão eu vou ficar com a cabeça, né? Não vou sentir confiança, aí você tem que trabalhar mais. Então, você aplicar o melhor treino para determinado indivíduo, né? Então, isso, eu acho essa frase muito legal. E o que valoriza o nosso trabalho, né? Você não coloca um IA, hoje em dia tá em IA, né? Coloca um IA lá e faz o treino para maratona para mim, né? E não é isso. Você realmente tem que ter essa conversa, conhecer o atleta, né? Para desenvolver o melhor treinamento para ele, né? Para determinada atividade. Ok? Então é isso, pessoal. Deixa eu ver aqui se eu acho o outro slide que eu estava... Ok, isso aí. Aqui, vamos lá. Treinos... Então, quanto mais eu treinar, eu vou melhorar mais. E a gente sabe que não é isso, né? Se a gente treinar demais, pode ter overtraining, pode ter uma lesão. Então, a gente sabe que não é ilimitado. Quanto mais treinar, mais eu vou melhorar. Enfim, porque a gente sabe que as adaptações, elas vão ocorrer treinos, né? Você gera o estresse, você tem que ter um estresse adequado. Também, se você estressar demais, vai ter lesão, vai ter overtraining. Mas também você tem que ter uma recuperação adequada para o organismo se recuperar desse estresse e gerar uma adaptação positiva, né? Vou dar um exemplo. Se eu trabalho das 8 às 6 da tarde, depois eu chego em casa, treino das 6 às 10 da noite, vou dormir 1 da manhã e acordar às 5, não vai dar certo. Né? Porque apesar de eu ter treinado bastante, eu vou fazer isso 3, 4 dias e a gente diz entre aspas, vou quebrar, vou ficar doente, não vai conseguir, não vai gerar adaptação, tá dormindo pouco, não vai gerar, né? Aí o que seria a recuperação? Sono principal, sono e alimentação adequada, são os principais. Hoje a gente tem vários meios sofisticados, tal, mas aqui é a base de tudo. Se não tiver um sono adequado, se não tiver uma alimentação adequada, não teremos adaptações. Aí temos os processos de recovery acessórios, né? Então teve tá com sono legal, tá com uma alimentação legal, temos as estratégias de soltura, né? Pistola de massagem, enfim, bota de recovery, banheira de gelo, banheira de água gelada, né? Que eu não coloquei aqui, mas é muito utilizada. Então a gente vai ver. Treinou, tem que ter recuperação, senão não vai ter adaptações positivas. E o pilar, né, da recuperação é as horas de sono adequadas, que vai variar um pouquinho também de cada um, idade, sexo, né, e a alimentação também adequada. Por isso que o nutricionista anda junto com os esportes de endurance. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Assim como o fisioterapeuta também, o psicólogo também. O cenário ideal, né, é ter tudo isso. A gente, né, que nem a gente estava conversando no começo. Mas, infelizmente, até por questões de recursos, fica difícil. Mas o ideal seria ter toda essa equipe multidisciplinar para ter o melhor rendimento. Ok? Ok. Ô, Rafa, posso tirar uma dúvida? Opa, vamos lá. Você estava falando sobre a temperatura, né? Eu queria saber de você. Você tem muito atleta amador, mas você também deve ter aqueles atletas que gostam de praticar e fazer bastante provas, bater RP e tudo mais, porque isso também acaba motivando aquele atleta a continuar no esporte. Já sobre a temperatura, um atleta que treina mais na parte da tarde, por exemplo, tem horário ali na hora do almoço para treinar, está acostumado a treinar em temperaturas elevadas. Só que depois de um ciclo, por exemplo, de 5 km, ele vai ter uma prova no domingo, na onde a temperatura já é menos elevada de manhã. Eu posso esperar e deduzir o maior desempenho dele durante essa prova, já que o corpo dele está acostumado com alta temperatura, e em alta temperatura ele vai ter um bom desempenho, ou não é essa a ideia, né? Não tem sentido nenhum. Eu gostaria de saber também sobre o princípio da supercompensação, que entra bastante em relação à recuperação. Como que você encontra o tempo ideal para poder gerar adaptação, o indivíduo se recuperar, supercompensar e poder gerar um estímulo de novo, um estresse, para adaptar aquele organismo? Vamos lá, deixa eu tentar responder por partes. O treinamento no calor. Hoje, sabe, é extremamente benéfico, né, o treino no calor,
na medida certa, né? Aí são várias questões. Até aumento maior do VO2 no calor, hoje a gente sabe, através de estudos que tem os benefícios como esse, aumento do VO2, tem pesquisas fortes, muito investimento em pesquisa no treino no calor. Inclusive, se alguém quiser uma curiosidade, tem um dispositivo novo, o Instagram, acho que é Core Body Temp, alguma coisa assim, que ele vai preso aqui junto com a fita cardíaca, enfim, ele mede a temperatura interna do atleta, e ele passa essa informação para o dispositivo. Aí, ele tem as zonas de calor, assim como zonas de treino, né, zona 1, 2, 3, tem as zonas de calor também, que ele tem essa classificação. E daí você vai monitorando, a gente sabe que a hipertermia ou seja, o aumento excessivo da temperatura é um fator que vai limitar o exercício. Por isso que no calor a performance é menor, né? O grande desafio do organismo é manter a temperatura interna não tão elevada, porque a partir do momento que ela começa a elevar 37,5, 38, enfim, você começa a ter queda de rendimento e vai limitar o exercício, ou pode ter que interromper o exercício e passar mal, né? Mas, então a gente sabe que treinar no calor é muito benéfico, mas também tem que ter um controle, não dá para treinar toda vez no calor, enfim, a tolerância individual é diferente, tem indivíduos que toleram mais treinar no calor do que outros, tem a suplementação para treinar no calor, cápsula de sal, se você não fizer a reposição adequada, vai passar mal, vai ter que interromper o treino. Então, essa é uma questão. Agora, se você vai competir no frio, acho que foi essa a questão, né? Se você vai competir, é benéfico, você pode treinar no calor e for competir no frio, você vai ter porque o desafio é você estar adaptado a não ter hipertermia. Então, se você está treinando no calor, seu corpo ele fica mais eficiente em controlar a temperatura, não deixar ela subir muito. Então, quem treina no calor tem a tendência a ter uma temperatura mais controlada. Então, quando você for no frio, vai estar melhor, assim, você vai ter menos desafios para o seu organismo, porque você está adaptado para isso, né? Agora, ao contrário, não. Quem treina sempre no frio e for competir no calor pode ter mais problemas, né? Pode ter mais problemas. Então, semana de prova, você treinou no calor. Na semana de prova, o que eu faço com os atletas, né? A gente tem uma semana mais leve de treino, até porque, se é um profissional, dá para ter uma semana um pouquinho mais pesada, mas como o pessoal trabalha, né? Então tende a ter uma semana mais leve de treinos, né? E também nem tanta exposição ao calor, porque em uma semana você não vai perder essas adaptações. Então, fica uma semana mais recover, inclusive da exposição ao calor para competir no sábado, no domingo, tá? Acho que era isso que você tinha perguntado, né? Sim, sim. Aí a outra dúvida era sobre a supercompensação, né? Que eu estou fazendo a matéria de treinamento esportivo e o professor fala bastante sobre isso, porque tem muito indivíduo que acha que treinar todo dia vai causar adaptação no organismo e, pelo contrário, né? Vai acabar se lesionando se não souber fazer uma periodização correta. Eu queria saber como que você encontra o período ideal para estar gerando um novo estímulo para aquele organismo, para estar gerando novas adaptações e não acabar lesionando um atleta, por exemplo. Então, novamente, vai depender muito do esporte, né? No ciclismo, por exemplo, dá para você treinar mais horas, né? Porque não tem um impacto. Então, dificilmente você vai ter lesão. Natação também. Agora, a corrida já é mais complicado. E tudo vai depender, não existe uma receita de bolo, né? Tudo vai depender do histórico do atleta. Ele tem histórico de lesões? Se sim, onde? Né? Tendão calcanear, joelho, lombar, enfim. Vai depender disso. Aí, para saber qual é o volume de treino que você pode trabalhar com essa pessoa, né? A gente sabe que, por exemplo, os quenianos, né? O pessoal ali daquela região da África, eles têm essa característica, eles rodam muito, eles conseguem treinar muito, né? Se eu não me engano, o Kiptum, que é o falecido recordista mundial de maratona, ele chegava, em certas fases dos treinamentos, ele chegava a rodar 300 quilômetros na semana. Porém, eles são extremamente leves, eles treinam muito em estrada de terra lá, que o impacto é menor. Então, é uma característica individual, né? Por isso que não existe falar, você vai treinar
tanto que você não vai ter problema. Depende muito do atleta. O que eu faço com o público que eu trabalho, né? Que eu tento, no máximo, quem treina a corrida, no máximo 4 vezes na semana, né? Daí o volume vai depender muito, né? Mas assim, eu tento distribuir em 4 dias na semana, que eu acho que é o número mais seguro para trabalhar. Porém, se é uma pessoa que quer uma performance, tá visando, daí você tem que trabalhar mais no limite, talvez 6 treinos na semana, 5, né? 7 dias eu acho difícil, mais de uma semana. Enfim, não vai ter uma receita aí. Você vai ter que saber o público que você está trabalhando, principalmente pelo histórico de lesões. Por isso que você vai também conversar com o fisioterapeuta. Ele tem que fazer um trabalho de fisioterapia, né? O recovery também, ele é um trabalho de manutenção, né? Você vai fazer... tá treinando bastante. 1, 2... a cada 1 ou a cada 2 semanas tem que é legal ir no físio para fazer a soltura, enfim, faz banheira de gelo, faz a bota, né? Enfim, tem toda essa questão. Se você consegue fazer isso, você também pode conseguir treinar mais, porque tá mais, você vai aumentar a sua recuperação. Então é muito individual, não tem como falar. Não sei se eu não respondi nada a essa pergunta, né? Mas era isso que eu quero falar. Se seu atleta também, o peso, na corrida a gente sabe que o peso ele tem uma influência forte devido ao impacto, né? A gente sabe, cada passada, vou dizer em média, os positivos medem também, sei lá, 7, 8 centímetros de deslocamento vertical, ou seja, você levou, cada passada você leva e cai 7 centímetros, né? Isso gera um impacto. Uma pessoa que pesa 60 quilos vai ser diferente de uma que pesa 70, 80. Então, pode ser que uma pessoa mais pesada, você tem que ter um volume de corrida menor, né? Então, tudo isso influencia. Perfeito, perfeito. Tô entendendo aqui. Muito obrigado. Então, é isso. Beleza? Então, pessoal, então a gente vai ver que treinos não é quanto mais treino, mas sim quanto mais você conseguir treinar e se recuperar desse treino, seria o ideal. Qual que é o limite disso? Aí você vai programando as cargas de treino de acordo com a capacidade de recuperação do atleta. Então, o profissional, por que eles conseguem treinar muito? Porque eles conseguem recuperar bastante, né? Pode treinar a manhã toda ali, vai chegar em casa e vai se recuperar. Às vezes treina à tarde também, né? Muitos deles, depende da modalidade. Mas não treinar e já ir para o trabalho, tá? A recuperação vai ser menor. Então, às vezes, você tem que limitar o treino devido à recuperação. Beleza, pessoal? Então, agora, só para fechar aqui, como eu conversei no começo, mudou muito, né? Nos últimos aí, vamos dizer, 5 anos, a tecnologia dos suplementos também, enfim, aumentou bastante. A ingestão de carboidratos está aumentando cada vez mais, né? A gente viu atletas aí do Ironman, do último mundial do masculino que teve, o ganhador, acho que ele ingeriu 170 gramas de carboidrato por hora, porque a gente sabe que quanto maior a intensidade, maior é o consumo de carboidratos, né? Então, quanto mais a gente ingerir aqui, e o seu organismo é capaz de assimilar, quanto que é isso? Também, você vai ter que treinar, 90 gramas por hora, estou conseguindo, vai depender da intensidade, mas esse atleta, ele treinou, ele programou e conseguiu executar 170 gramas de carboidrato por hora, né? Então, a gente está vendo aqui que quanto maior a intensidade, maior a utilização de carboidrato. E a suplementação disso é essencial para conseguir suportar intensidades maiores de exercício. Tá bom, pessoal? Então, a gente vai ver que a nutrição também, aqui, o L2, segundo limiar de lactato, primeiro limiar de lactato, a gente vai vendo que o consumo de carboidrato vai aumentando. E a oxidação de gordura diminuindo. Então, a gente vai ver que a oxidação de gordura acontece bem aí até entre L1 e L2, né? E depois começa a cair. Daí a contribuição dos carboidratos é aumentada. Beleza, pessoal? Acho que era isso, viu? Aqui uma conclusão, equilíbrio interno, é tudo que a gente conversou. Testes... isso aqui é interessante. Até o Cauã estava falando, teste de 3 km, tal. É legal para
avaliar, para prescrever zonas e para ajustar zonas de treino, mas o teste de performance tem um problema. Ou às vezes o indivíduo não está motivado, às vezes é complicado esse teste de 3K, né? E o teste de VO2, infelizmente, é um teste mais caro, a máquina é mais cara, a máquina exige uma calibração periódica também, que não é barata, então é difícil, é caro a gente manter um equipamento, né, de VO2, mas ele é muito legal, porque o indivíduo estando motivado ou não, né, ele vai ter um índice lá, ele vai conseguir realizar o teste e ter um índice fisiológico muito importante, que a gente vai conseguir, através do VO2 desse teste, determinar o VO2 máximo, determinar o L1, determinar o L2, e com isso, realmente ver se o indivíduo está aumentando no VO2 máximo, o L2, que velocidade que está, que frequência cardíaca que está. Então, o teste de VO2, como eu falei aqui, ele é muito importante. Ok, pessoal? Infelizmente, a gente não tem essa ferramenta fácil acesso, mas é um teste super importante. Beleza, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para falar. Agora vamos conversando, trocando ideias aí. Rafa, vou começar aqui fazendo uma pergunta, enquanto o pessoal se inscreve ou vai utilizando aqui o chat, conforme preferirem. Sobre esse último tópico que você comentou, esses testes de performance, seriam medidas indiretas de VO2, por exemplo. Você fixa a distância, 3 km, você verifica o tempo decorrido e, por meio de uma equação, você estima o consumo de oxigênio. Seria isso? Isso, tem o teste de Cooper, tem vários testes, vários protocolos indiretos, né? Indiretos, e também tem, através da velocidade, a velocidade do teste 3K, você determina o seu L2. E baseado no L2, você prescreve os treinos. Até depois eu posso abrir o Training Peaks aqui. Eu não sei se vocês estão vendo. Vocês estão conseguindo ver aqui o Training Peaks? Sim, Rafa, sim. Sim? Sim. Por exemplo, a gente descobrindo o L2, né? Como eu falei para o Cauã, às vezes a gente não consegue fazer o teste de VO2 e ver realmente o teste direto do L2, né? Que seria o ideal. Mas através do teste de 3 km, a gente faz uma estimativa do L2. Ó. Então, como que eu vou fazer um treino aqui no Training Peaks? Ó, corrida. Vamos ver se tá abrindo aqui. Opa, peraí. Sempre na hora de mostrar. Aqui, corrida. Opa. Tá lento aqui. Se tá aberto o Meets, ele tá. Ó, então vamos lá. Só para mostrar como que. Por isso que o L2 é super importante. Ó, vou descrever um bloco de treino. Ó, ritmo limite aqui, que seria o nosso. Ó, pode ser pela frequência cardíaca limiar, que eu já tenho cadastrado. Então, esse atleta, eu já tenho cadastrada a frequência cardíaca limiar, o ritmo de limiar, né, a frequência cardíaca máxima, posso também por ser porcentagem da frequência cardíaca máxima, ou por sensação subjetiva de esforço. Por exemplo, vou colocar aqui o pace, né? Ó, então, põe um bloco de aquecimento aqui, ó. Então, 1 km, 1 km a 75% do L2. Então, ó, ritmo limite seria o L2. Então, tudo ele é ancorado pelo L2. Ó. Então, 1 km, 75% do L2, que é 5,13 aqui, por exemplo. É que tá pequeno aqui, né? Mas, aqui tá 5,13 minutos por quilômetro. Agora, principal. Depois, ó, mais 8 km a 90%. Né, ó, vai 4,21 minutos por quilômetro. E assim eu vou montando. Então, por isso que a informação do L2, a informação de achar o L2 é a base de tudo, porque você vai fazer a prescrição dos treinos baseado na porcentagem do L2. Aqui no Training Peaks, por exemplo. Aí o VO2, se você tem a possibilidade, né, de fazer o teste de VO2, aí você vai achar realmente a medida padrão ouro, né, a medida direta. Senão, mas é inviável, assim, de certa maneira é um pouco inviável ficar fazendo o teste de VO2, né? Aqui, por exemplo,
tem 2, 3 lugares que fazem, é R$500 um teste, né? Então vai ficar difícil. Até eu fiz o meu mestrado, tive que fazer VO2, a gente fez mais de 100 testes, né? Fizemos aqui não existe mais aqui o campus da Unimap, que era uma universidade que eu fiz aqui em Piracicaba, né? Os testes, os voluntários eram daqui. Mas a máquina, depois, no final, consegui fazer toda a máquina, quebrou. Depois, nunca mais consertaram a máquina, não teve mais. Enfim, então é difícil trabalhar com VO2, devido ao alto custo, né? Então, esses métodos indiretos podem ser bem úteis. Embora tenha uma margem de erro, mas eles já são uma boa referência. Legal, Rafa. Tem uma pergunta aqui do Arthur aqui no chat. Ele pergunta se variáveis no endurance, como um tênis melhor, uma capacidade de adaptação neural do movimento exigido no esporte e fisioterapia, se são moduladores de carga interna. Essa seria uma primeira pergunta, né? Se esses fatores, tênis melhor, capacidade de adaptação neural do movimento e a fisioterapia, se seriam moduladores de carga interna. E a segunda, hoje em dia está comum atletas buscarem praticar esportes de resistência, mantendo um alto volume de massa muscular. E para esse público, existe uma diferença no volume de treino semanal, acho que talvez na prescrição, né, do volume de treino semanal, seria menor, maior ou diferente. Eu acho que ele está fazendo essa pergunta pensando nele mesmo, viu? Essa segunda pergunta aqui é pensando nele mesmo, viu, Rafa? Quem dera, professor. Vamos lá. Primeira pergunta, né? Tênis melhor. Hoje a gente sabe que tem os tênis placas de carbono, né? Tem vários modelos, tem placa de carbono para treino, placa de carbono para performance, tem vários preços, tênis de 4.000, 2.000, enfim. Ajuda. A porcentagem de ajuda já é bem discutível, porque o fabricante, né, a gente tem dados do fabricante, mas não dá para confiar, né, porque o próprio fabricante fala, mas é nítido, assim, você colocou um tênis de carbono, vai ajudar, embora tenha um custo isso, né, tem tênis que são muito agressivos, se você ficar treinando com ele vai causar lesão, fascite plantar, por exemplo, enfim, mas o tênis vai influenciar, com certeza, você tem que se adaptar àquele tênis, aí tem tênis que vai se adaptar a um atleta, mas não a outro. Enfim, mas vai ajudar. De maneira geral, um tênis melhor você vai ter, por exemplo, uma economia de corrida melhor. Se você colocar eu fiz o teste de economia de corrida também nos voluntários, por exemplo, a gente colocava eles a mesma velocidade e via o consumo de oxigênio. Então, se a gente fizer isso com tênis de carbono, por exemplo, 5 km por hora, 12 km por hora, com um tênis inferior, ele vai consumir, vamos lá, colocar 40 ml por quilo por minuto. Se colocar um tênis de carbono, provavelmente ele vai consumir menos, né? Ou seja, ele vai ficar um movimento mais eficiente. Então, com certeza, o material esportivo, tanto bikes, enfim, vai ajudar, né? Adaptação neural, treino de força, né? Treino com realmente explorar a força, ou seja, menos de 6 repetições, né? O treino de hipertrofia. Já é unanimidade, né, que ajuda na economia de movimento, ou seja, o corredor, o ciclista, ele vai se tornar mais eficiente se ele fizer trabalho de força, né? Existem trabalhos 5%, 6% de economia, ou seja, ele vai realizar a mesma tarefa gastando 6%, 5% menos energia. Então, também o trabalho de força com certeza ajuda, né? E a outra pergunta, hoje está na moda tem os atletas híbridos, né, que fazem tanto hipertrofia quanto endurance, enfim. Mas, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Ele quer manter a massa muscular, ele quer desenvolver no endurance e manter a massa muscular. Não sei se foi isso que eu entendi aqui. Isso mesmo, Rafael. Legal. O que a gente sabe, né? O volume, de certa maneira, à medida que a gente vai aumentando o volume, a gente pode também gerar um processo catabólico, né? Ou seja, perder massa muscular. Se o objetivo é ficar mais rápido, provavelmente vai ter que perder um pouco de massa muscular, quem é muito forte, né? Por isso que os atletas aí
que estão focando 100% velocidade, os maratonistas, eles são extremamente magros, né? São mínimo de massa muscular, mínimo de gordura, mas eles são fortes, porque eles têm que também manter uma capacidade neural para... Eles fazem agachamento pesado, você fala, pô, ele magrelinho ali faz, mas ele não pode carregar muita massa muscular. Agora, se o objetivo, eu quero melhorar no endurance, mas também quero manter a massa muscular, aí vai ser um trabalho bem individualizado também. Talvez não subir tanto a carga, trabalhar com mais intensidade, não subir tanto volume, desculpe, trabalhar com mais intensidade, não gerar tanto cortisol, que é catabólico, e alimentação também, né? A alimentação vai ter que ter uma porcentagem X de proteínas para você não catabolizar, não perder massa muscular. Então, provavelmente, alguém que não quer perder massa muscular, trabalhar um volume menor, talvez, mais intervalados, enfim, nem que não atinja o melhor rendimento aeróbio, mas a gente pode melhorar o rendimento aeróbio sem perder a massa. Mas com certeza seria uma abordagem diferente com quem está pensando exclusivamente em melhorar o tempo, seja em 21K, 42, enfim, seria uma abordagem diferente. Perfeito. Sim, imagino que seja bastante desafiador, né, Rafael, esse tipo de situação que o Arthur colocou aqui, né, porque é um atleta que pratica um esporte de endurance, mas que, no caso, deseja manter um nível de massa muscular elevado, né, e é um tipo de esporte que ele é mais propício para pessoas que não tenham tanta massa assim, até para não ter tanta carga interna, né? Então, eu acho que esse é o desafio, né, da prescrição, né? E acho que talvez o Arthur tenha pensado muito nesse sentido. E além da nutrição, né? A gente sabe que tem que... eu não tenho dados, assim, até a minha esposa às vezes conversa, 2 gramas por quilo corporal, enfim, tem uma porcentagem de proteína que você tem que manter, senão você vai gastar massa, vai ter catabolismo de massa muscular, né? Eles são basicamente concorrentes, embora dê para levar junto, né? Endurance e hipertrofia, no caso, não força. Força dá para manter, dá para ganhar bastante força, né? Mas a hipertrofia manter o tecido muscular já é um desafio maior, né? Desafio maior, incluindo a nutrição junto. Mas eu posso colocar polêmica aí, né? Vou colocar polêmica, né? A gente vê hoje em dia muitos atletas fortes e treinando bastante. Aí tem o uso de outras substâncias, né? Que tá muito comum, eu não sei, tá virando assim, sem julgamentos, né? Mas virando um problema, por quê? O uso de anabolizantes, porque pelos efeitos nocivos à saúde, né? E tá um uso indiscriminado. E a gente vê atletas correndo super fortes, né? E tendo uma evolução assim, a pessoa não corria, tá no pace de 6 por quilômetro, em um mês está no 4,30, por exemplo, né? E a gente sabe que o uso de substâncias está muito alto, e muito podendo gerar muitos riscos aí ao sistema cardiovascular, enfim. Então isso também, meu amigo, ele é forte e treina super forte. Aí tem que ver, falando de modo natural, é difícil. Ô, Rafa, só aproveitando até esse último assunto, dentro dos esportes de resistência, ou mesmo, talvez no triatlon aí, que eu acho que é o que você atua, né? Como que funciona o controle de dopagem? Ele é rigoroso ou não em relação a essas questões? Então, no profissional, ele é bem rigoroso. No profissional, hoje, em todos os esportes, tem um controle antidoping mais rigoroso. Testes em competição, testes fora de competição. O que acontecia muito, o pessoal usava, depois fazia o ciclo para estar limpo, né, na prova, mas hoje tem testagem aleatória. Então, os atletas... cada organização, né, de triatlon, ciclismo que teve muito problema com isso, tem algumas normas diferentes. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo
do Pro Tour, que é o Tour de France, que é aquele que é regido, se eu não me engano, pela UCI, União Internacional de Ciclismo. O atleta que participa desse Pro Tour, tal, profissional, ele tem que falar 365 dias por ano onde ele está, porque ele pode ser testado a qualquer dia, a qualquer momento. Então, isso já é uma realidade, além do passaporte biológico. Então, ele tem o VO2 dele é X, ele tem um controle do VO2, da hemoglobina, enfim, de vários índices, que se tiver uma discrepância, já é considerado doping, né? Até, por exemplo, o uso de EPO, que é a eritropoetina, que é aquele que aumenta glóbulos vermelhos e tal. Se passou de X ali, eu não lembro os valores, eu não tenho muita experiência nisso, mas eu sei que passou de certo volume, o atleta já é punido, né? Volume que não... Então, nos profissionais é muito rigoroso. O que está acontecendo agora, até tem um Instagram, chama Jogo Limpo e tal, como esse problema está acontecendo nos campeonatos amadores, muito uso de doping, muito uso dessas substâncias, está tendo controle também em amadores. Então, algumas competições, como 70.3, se eu não me engano, algumas competições maiores, já tem testagem aleatória de atletas amadores, inclusive alguns sendo punidos por isso. Daí tem punição, não pode se inscrever mais na prova, tem não sei como funciona, mas sei lá, o CPF bloqueado, não pode mais se inscrever em provas e tem punição. Inclusive, se tiver participação do treinador e se tiver participação do médico também. Inclusive, nesse Instagram mostra uma lista de treinadores e médicos que já foram punidos. Entendi. Então, acho que tudo caminha para um controle cada vez mais rigoroso para deixar a competição mais justa, né? Tudo caminha para esse sentido, né? E também o problema de saúde pública, né? A gente está vendo muito o uso, tanto na academia, né? Aumentou demais. E isso vai trazer consequências sérias aí, porque a gente sabe que problemas hepáticos, renais, eles podem, cardíacos, né? Provavelmente essas pessoas vão ter, até quem não, com acompanhamento e sem também, né? Então é só uma questão aí. Eu falei disso por causa da massa muscular, né? Porque realmente chama atenção, às vezes, pessoas com grande massa muscular correndo bem, né? Vamos dizer assim, com um desempenho bom no endurance também. Com certeza. Ô, Rafa, eu gostaria de fazer uma pergunta agora, mais relacionada à área da psicologia, porque eu vejo que o endurance é muito relacionado com essa área, principalmente o atleta, ele consegue terminar aquela distância, ele consegue terminar aquela prova, porém por fatores psicológicos ele acaba quebrando. Queria saber se você utiliza algum fator psicológico para planejar estratégias de prova de 5 mil metros, 10 mil metros, meia maratona e maratona, e se sim, como você utiliza, porque tem um colega meu que a gente vem trocando bastante ideias de treino, e nessas ideias ele me manda e o treinador dele acaba utilizando. Por exemplo, no terceiro quilômetro, comece a pensar que tá fácil, só falta metade. Aí eu gostaria de saber de você, como você utiliza essas estratégias. Boa pergunta. Mas olha, assim, eu converso com os atletas, a gente conversa sobre a prova, a gente faz a estratégia de prova, ó, vamos nesse ritmo aqui, depois a gente sobe para esse, tem estratégia para 21, para 42, por exemplo. Até uma pergunta que você fez uma vez, né? A gente tem algumas referências. Uma meia maratona, acho que um atleta experiente faz a 90% do L2, de pace, né? Se a prova for plana. Mas essa questão psicológica, eu vou falar para você. Realmente, não trabalho, assim, não tenho até qualificação para isso, mas é super importante. Eu vejo atletas que não conseguem desempenhar o seu potencial por questões psicológicas. Às vezes não dormem a noite anterior à prova, nervosa. A gente vê, às vezes, dados, nem largou a frequência cardíaca da pessoa, já está lá, parece que já começou a prova. Isso é muito comum, né? E realmente é uma deficiência, não deficiência, né? Mas a gente não tem a qualificação para isso. Mas com certeza é super importante, super importante. Muito obrigado. É porque quando eu comecei a correr,
Eu não aguentava correr 3 km contínuo, então acabava que eu parava, respirava, depois continuava. Hoje em dia, graças aos treinos, eu consigo percorrer 10, 15 quilômetros sem parar, com uma intensidade menor. Porém, eu dividia os meus treinos, eu começava a dividir por quilômetro e pensar nessa ideia de estar na metade. Isso me ajudava bastante a estar concluindo o treino. Claro, dependendo da intensidade que eu queria planejar para mim ali. Não, legal, mas realmente o pessoal às vezes acaba se virando, mas realmente teria que ter uma preparação psicológica, com certeza. Os grandes times, né, eles têm isso, os profissionais. Inclusive, eu estava vendo um estudo da NBA que eles privaram os atletas de olhar o celular na noite anterior aos jogos. E assim, o rendimento dos atletas, que tem o scout lá, né, que são as estatísticas de rebote, de arremesso, melhoraram assim absurdamente, porque o celular, principalmente as redes sociais, acabavam desconcentrando o atleta de maneira vamos dizer, os atletas psicologicamente ficavam mais preparados quando eles não mexiam no celular na noite anterior aos jogos, né? Mas isso todo um trabalho psicológico junto. Então, com certeza, essa parte de psicologia é super importante, porém, a gente tem uma deficiência, né? De ter um profissional trabalhando junto. Perfeito, muito obrigado. Rafa, só para ver se eu entendi direito, então, é uma modalidade que, infelizmente, ainda o psicólogo do esporte não está ainda bem inserido, né? É isso? Exatamente. E essa é uma realidade nacional ou de forma internacional você percebe também a mesma dificuldade ainda de inserção? Eu acho o atleta amador de maneira internacional, acho que dificilmente um atleta vai no psicólogo de esporte, né? Enfim, eu acho que é uma estrutura de um time mesmo, que tem essa equipe multidisciplinar, um time, uma equipe, né? A equipe olímpica, por exemplo, de triatlon da seleção brasileira. Eu acredito que deva ter um psicólogo do esporte, né? Mas eu acho que somente esses pequenos grupos aí, não o atleta amador. Perfeito, Rafa. Olhando aqui no chat, pessoal, se mais alguém quiser aproveitar aqui e perguntar, fiquem à vontade, tá? Olhando aqui no chat, acho que a última pergunta foi do Arthur mesmo. Cauã, mais alguma pergunta, alguma outra dúvida que você teve aí? Por enquanto, nenhuma. Só isso mesmo. Ok, então, como a gente não teve aqui nenhum registro, então, eu queria aproveitar aqui e reforçar o nosso agradecimento ao Rafael, né, pela participação, por dedicar aí um pouco do seu tempo aí dentro de uma agenda que eu sei que é bastante apertada para poder conversar aqui conosco, né, trazer esse tema muito importante. Claro que ele não se esgota, né, aqui, acho que você trouxe alguns conceitos como um ponto de partida, e se mais para frente, né, tivermos oportunidade, às vezes, de trazer outros temas, ou até você se aprofundar em algum tópico que você também queira, né, desenvolver melhor aqui, fica desde já o nosso convite para que você volte aqui e participe novamente conosco. Sempre é muito bom a gente poder, por esse meio virtual, acessar profissionais de várias regiões do país, de uma maneira que fique fácil, né, e viável, em termos logísticos, essa reunião. Então, fica desde já o nosso agradecimento aqui mais uma vez, e o convite para você voltar, né, em outras oportunidades, e também já estendemos aí para a sua esposa na área de nutrição, né, para que a gente também tenha a participação dela em algum momento aqui conosco. Eu agradeço, professor Daniel, Cauã, a todos presentes na reunião, agradeço a oportunidade, agradeço o tempo de vocês também, e estou à disposição aí também. O Cauã tem meu contato no WhatsApp, quem quiser pode entrar em contato, será um prazer aí ajudar de alguma maneira. Perfeito, Rafa. Vou encerrar aqui então a gravação. Depois esse conteúdo vai logo estar no nosso canal. E eu peço para o Cauã passar o link, se você puder nos ajudar divulgando nos seus contatos,
para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam também impulsionar a nossa liga para que ela